Salve, salve aí, rapaziada. Aqui quem tá falando é o Felipe, faço parte do Mita Cartoleiro. Vamos falar aí dessa 28ª rodada do Campeonato Brasileiro aí. Rodada essa que a gente já postou um time base aí no nosso canal. E agora a gente vai atualizar o nosso time. Eu vou pedir aí pra vocês ir se inscrevendo no canal, deixando o like no vídeo e acompanhando a gente aí nas nossas redes sociais também. Sem mais delongas, vamos montar aqui nosso time atualizado para essa rodada. Uma rodada aí que a gente não vai contar com 2 jogos, que é o jogo aí do Corinthians e Palmeiras, que vai ser dia 18, e do Atlético Mineiro e Santos, que vai ser dia 27. Então a gente não vai contar com esses jogadores aí desses times, mas dá para montar um time bacana aí com os jogadores que vão jogar. Começando aqui pelo goleiro, destacaria aí, na minha opinião, 2 jogadores que podem ir muito bem na rodada. Esses 2 jogadores são Thiago Volpi, vai ser bastante exigido aí, time do Bragantino exige bastante dos goleiros adversários, principalmente com o Claudinho aí no ataque. Então com certeza o Volpi pode ser uma aposta interessante aí. Tadeu, pela regularidade aí, é um jogador que tá vindo muito bem, mas eu acredito que não vai ser tão exigido aí contra o Curitiba, então não vejo que seja uma boa aposta para essa rodada, mas pela regularidade pode ser uma peça interessante aí também. Destacaria aqui o Fernando Miguel, com a volta do Luxemburgo aí, pode ser que o time do Vasco se organize na parte defensiva ali, então com certeza o Fernando Miguel aí pode ser uma boa. Assim como o Jean, tava vindo uma regularidade boa, caiu muito de produção, mas pode ser uma peça interessante também para essa rodada. Wilson, pela regularidade aí, pode ser uma alternativa interessante para a rodada também. E Vanderlei aí contra o Bahia pode ser uma peça interessante também. Tá bem desvalorizado. Eu acredito aí que o Vanderlei vai conseguir se valorizar bastante nessa rodada. E por isso a gente vai colocar aqui o Vanderlei no nosso time. Indo para a lateral aqui, pela regularidade vamos colocar o Reinaldo. Mesmo o São Paulo perdendo SG aí, o Reinaldo vai muito bem. Então a gente vai colocar o Reinaldo no nosso time. Destacaria aqui Diogo Barbosa. Pela regularidade pode ser uma peça interessante aí. Ainda mais contra o Bahia, né? Que tá vindo muito mal, com certeza o time do Grêmio vai conseguir manter SG. Então o Diogo Barbosa pode ser uma peça interessantíssima para a rodada aí também. Destacaria aqui os laterais do Flamengo, Isla e Felipe Luiz. Pela regularidade aí pode ser 2 jogadores interessantes para a rodada. Mas a gente vai colocar aqui por enquanto o Isla no nosso time. Tem uma regularidade melhor que a do Felipe. Então por isso a gente está optando por escalar ele no nosso time aqui. Um jogador aí alternativo para ir na lateral, acredito que o Patrick pode ser uma peça interessante aí, quem quiser apostar. Mas a gente vai fazer aqui a escalação do nosso Isla, lateral do Flamengo. Indo para a zaga aqui, destacaria o Vitor Cuesta pela regularidade dele. Se manter SG, com certeza ele vai fazer aí seus 7 ou 8 pontos, então pode ser uma aposta alternativa interessante. Léo Ortiz, pela regularidade, pode ser interessante contra o São Paulo também. Rodrigo Caio, pela regularidade, acredito que o time do Flamengo manter SG, pode ser uma peça interessante também. A gente vai apostar aqui no Kahneman. O time do Grêmio conseguiu se organizar aí defensivamente, vai pegar o Bahia, que perdeu nos últimos 5 jogos, então eu acredito que o time do Grêmio vai ganhar fácil essa partida, então a gente vai apostar aí no Kahneman. Destacaria aqui também o Sabino pela regularidade, batedor de pênalti do time do Coritiba pode ser interessante também.
E acredito que é isso aí, rapaziada. Uma aposta alternativa aqui, Iago Maidana, pode dar bom. Batedor de pênalti aí do time do esporte, pode ser que dê certo aí também. Mas por enquanto aí vamos fechar o nosso time com o Sabino. Pela regularidade, batedor de pênalti do time do Curitiba, vamos colocar o Sabino aí no nosso time. Indo para o meio campo aqui, pela regularidade, a gente vai colocar o Arrascaeta. Sempre tem oportunidade de fazer gol. E então, quando ele fizer gol, com certeza vai passar aí dos 10 pontos fácil. É um jogador que tem uma boa regularidade, então não tem como deixar aí o Arrascaeta de fora. Destacaria aí também uma aposta alternativa ao Arrascaeta, destacaria aí o Everton Ribeiro. Pode ser uma aposta interessante, alternativa ao Arrascaeta. Os meias do Grêmio, Alisson e Jean-Pierre, pode ser aí apostas interessantes também. A gente vai apostar aqui no Jean-Pierre, na minha opinião joga mais à frente aí que o Alisson, por mais que o Alisson chegue bastante no ataque. Eu acredito que o Jean-Pierre para essa rodada aqui pode ser mais interessante. E pela regularidade aí, batedor de pênalti do time do Ceará, não tem como deixar de fora o Vina. Tá jogando muito, 8 gols aí no campeonato, 6 assistências, um jogador que finaliza bastante, desarma. Vina não tem como deixar de fora do seu time aí. Indo pro ataque aqui, destacaria aí a regularidade do PP. Acredito que é uma ótima rodada aí para ele e pro Grêmio. Então, com certeza, o PP não tem como deixar de fora. Destacaria aí também o Diego Souza, que é o batedor de pênalti desse time do Grêmio. Então, com certeza, o Diego Souza pode ser uma peça interessante aí para a rodada. Destacaria aqui a regularidade do Sabino aí, mesmo que seja contra o líder do campeonato. Sabino é um jogador que finaliza muito no gol, sempre tem a oportunidade de fazer gol, batedor de pênalti desse time. Com certeza, Claudinho é uma ótima para essa rodada também. Mas a gente aqui vai apostar por enquanto no Bruno Henrique e na sua regularidade. Acredito que o time do Flamengo aí vai conseguir ganhar essa partida do Fluminense. É um clássico, o Flamengo precisa vencer, né, para continuar aí na briga pelo título. Então, com certeza o time do Flamengo vai vir para cima do Fluminense. Com certeza o Bruno Henrique vai ter bastante oportunidades aí também. E a gente aqui destacaria também o Brenner. Fez 2 gols na última rodada, sempre tem oportunidade de fazer gol nesse ataque do São Paulo. Então o Brenner com certeza pode ser uma aposta interessante. Só fica de olho aí na valorização. Ele precisa fazer 20 pontos para valorizar. Então quem for apostar aí no Brenner, fica de olho nisso. Mas a gente vai apostar aqui no Gabigol. Por mais que a gente colocou ele na penúltima rodada aí e ele acabou negativando, era o nosso capitão também. Mas eu confio muito no Gabigol. Batedor de pênalti desse time do Flamengo, então com certeza ele vai ter bastante oportunidade de fazer gol aí nesse jogo. Então vamos fechar o nosso time aqui com o Gabigol. E escolhendo o nosso técnico aqui, não tem como deixar ele de fora. Na minha opinião, o Renato Gaúcho é o melhor para essa rodada como técnico. Tem o jogo mais fácil aí. Mas eu destacaria aqui também o Fernando Diniz, pela regularidade do São Paulo aí. Mas a gente vai fechar nosso time aí com Renato Gaúcho. Temos aí agora a dor de cabeça de escolher o nosso capitão aí. Na minha opinião, 2 jogadores que eu tô bem em dúvida em escalar como capitão é o Gabigol. Batedor de pênalti desse time do Flamengo, eu acredito que esse jogo vai ter pênalti. Então com certeza o Gabigol aí provavelmente vai fazer um gol nessa partida. E o PP, que tem um jogo mais fácil aí, na minha opinião, contra o Bahia. Com certeza o PP é uma ótima para ser capitão também. Mas por enquanto a gente vai continuar apostando aqui no Gabigol. Eu acredito aí que ele vai ter oportunidades maiores do que o PP. Por mais que o time do Bahia não tá vindo bem
na competição e o Grêmio joga em casa e é muito forte lá na arena. Mas eu acredito e confio muito mais aí na regularidade do Gabigol. Então a gente vai fechar nosso time aqui com o Gabigol. Vou pedir aí para vocês mais uma vez se inscrevendo no canal, deixando o like no vídeo, que é muito importante pra gente. Vão acompanhando a gente aí nas nossas redes sociais também, rapaziada. Os links tá tudo na descrição aí do vídeo. Tamo junto aí, boa sorte a todos.